Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desta terça-feira, dia 20 de abril de 2021, né, gente? Nesse ano de pandemia. A cor litúrgica é a branca, estamos na terceira semana da Páscoa e também nós lembramos hoje de São Teodoro, tá certo? Nesta semana estou fazendo a leitura de um livro, assim, não a leitura completa, né, gente? São excertos, partes, parágrafos do livro Mensagem da Misericórdia Divina, de Santa Gertrudes de Elfta, edições Subiaco, tá? Então, quem quiser que tenha interesse, procure a editora no Google ou pela editora e livraria Martíria, que é onde eu comprei a última vez, tá? Estou falando alguma coisa dessa santa desde domingo agora, terceiro domingo da Páscoa, dia 18, tá certo? Então, se você quiser ouvir, é depois da liturgia da palavra. Antes disso, eu vou estar falando de bobeira, né? Parte histórica, sem nada a ver, né? Até eu ia falar, mas não sei se eu falo, né? Porque dia 21 é dia de Tiradentes, né? Para não perder também o pique, vou fazer que nem as professoras. Dia 21 eu vou estar falando um pouquinho de Tiradentes e também essa correlação. Por que nas imagens de Tiradentes? Porque é uma questão de pergunta, né? E graças a Deus um historiador, um ou outro, começou a perguntar por que Tiradentes era sempre representado cabeludo e barbudo e na realidade é com cara de Jesus, né? Então isso tem a ver também digamos assim, hoje nós chamaríamos de mensagem subliminar, né? Mas talvez seja anacrônico falar, mas o efeito é para ser o mesmo. Era para dar uma impressão de um grande herói da República, até porque Tiradentes foi um rebelde, né, a favor do republicanismo, tinha ideais republicanos e em pleno império de Dom Pedro I, né, e só que assim que a República entra, né, a partir de 1889, né, que foi um golpe de Estado, golpe silencioso, porque não teve participação do povo, mas sim de um grupo militar, que simplesmente representava os interesses também de uma grande parte da elite brasileira, ruralista, né, escravocrata, e outros que também não estavam mais afim da escravatura, mas se uniram porque estavam todos insatisfeitos com o governo, não exatamente Dom Pedro II, mas daquilo que viria a ser o governo brasileiro no Império, com a subida caso morresse Dom Pedro II, com a ascensão da princesa Isabel e seu esposo Conde Deu, né? Então isso era um complicador. Infelizmente tem vários motivos a queda do Império, Segundo Império Brasileiro, mas assim que a República entra, era necessário colocar novos heróis da pátria. E aí Tiradentes cabe bem certinho nessa criação de nacionalidade, de luta pelos ideais da República, colocam ele até várias representações pictóricas, né, quadros e tudo, em que ele é representado ou esquartejado ou enforcado. Até existe um mural de Portinari sobre Tiradentes e hoje é um trabalho grande que existe em Brasília. Eu só não me recordo onde que está, mas é um mural muito, muito, muito interessante, até porque eu gosto de Portinari. Talvez você não goste, talvez você não saiba, mas procure lá as obras dele. Tem quadros assim muito interessantes, meio cubistas, assim, meio duros, né? Um traço meio duro, mas essa representação de Tiradentes como se fosse uma via sacra. Não é um quadro, é um mural em que faz várias passagens. Hoje que me veio isso, né? É que na época da faculdade eu fiz um trabalho sobre a figura de Tiradentes como um ideal da República, como um herói republicano, né?
mas também, acima de tudo, representado com esse quê de misticismo religioso católico, entende? Então fica essa pergunta no ar. Eu não posso afirmar porque as fontes não mostram muito, mas a quantidade de trabalhos pictóricos que se relacionam com Tiradentes mostram ele cabeludo e barbado. Mas ele era militar, então ele, se tivesse uma barba, não seria daquele tamanho e não teria um cabelo daquele tamanho, né? Então vem esse questionamento. Até as representações de estátua aqui, por exemplo, tem um Tiradentes aqui na minha cidade. Ele é também barbado e cabeludo, né? E com aquela túnica, né? Entendeu? Amarrado às mãos e tal. Então fica esse questionamento, até que ponto que a República não se utilizou de alguns ideais religiosos, se apropriou de alguma coisa para dar a entender que o seu herói tinha um caráter assim, para dar um ar de... Tiradentes, entendeu? Falar sobre a República Brasileira é, infelizmente, tocar numa parte sensível, porque também um dos motivos da queda do Segundo Império de Dom Pedro II, né? Do poderio do imperador Dom Pedro II, foi a questão religiosa. Teve um problema com a Igreja Católica, né? Então, se você volta lá nos estudos do ensino médio ou lá do tempo do quinto, nem sei mais qual que é o conteúdo. Eu, pelo menos, aprendi quando era na quinta série, que hoje é sexto ano, não tenho certeza mais, né? Se vai a história do Brasil junto ali. Mas nas aulas de história do Brasil, tem sobre essa questão que um dos motivos da queda do Segundo Império foi também a questão religiosa, que envolveu algumas pessoas de posição alta dentro da Igreja Católica aqui no Brasil, que ficaram aí se debatendo e deu uma animosidade na população, principalmente criou mais animosidade com o pessoal ateu e pessoal que queria se desvincular da Igreja Católica. Porque, claro, né, a Igreja Católica estava atrelada ao império, ao imperador. Tanto é que existe também uma amizade da princesa Isabel, não é rainha? Princesa Isabel com Dom Bosco, que ela escrevia cartas, né? Entende? Então, e tem outras situações, a coroa de Nossa Senhora Aparecida foi um presente dela. Tanto é que teve um ano na década, não sei se foi nos finais da década de 80 para o começo de 90, teve um concurso para trocar a coroa de Nossa Senhora Aparecida. E depois voltou a coroa normal, a coroa da princesa. Entende? Mas teve? Acho que não deu certo, não sei o que aconteceu. Sei que no final voltou a coroa que a princesa Isabel havia dado à imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então essa ligação do Império com a religião católica e também a devoção, né, essa empatia, né, com algumas pessoas dentro da Igreja Católica, não tinham bons olhos para o mundo republicano, que já estava se formando, né? Mas isso eu vou falar um pouco mais amanhã. Hoje, entrando, já que eu não ia dar espetáculo, mas já que estamos, que vamos, né? Eu estava dando uma estudadinha, mas assim, é porque eu gosto da personalidade e qual não foi minha surpresa, é do tempo de São Bernardo de Claraval. A gente tá falando desde sábado, né, que teve o funeral do príncipe Philip, que é o príncipe consorte da rainha Elizabeth. Aí eu tô falando das coisas de reis, rainhas, principalmente da Inglaterra. Aí eu terminei já esse assunto. E agora eu vou falar de uma outra rainha, mas para mostrar que as mulheres, né, querem ser empoderadas, querem ser poderosas, querem não sei o quê. Mas na época do século XII, vamos parar bem longe, 1100 e alguma coisa, né, até anos 1200, né, que ainda é o século XII, depois 1201 já é século XIII. A maior personalidade desse período foi uma mulher, só que ela não entra muito, olha só, ela não entra muito nos livros didáticos, eu só fui descobrir muito tempo depois, inclusive depois da faculdade. Mas talvez para poder esquecer um pouco, né, porque
né? Não tem muito nos registros, mas as pessoas envolvidas você já ouviu falar. Muito bem, eu vou falar de uma moça chamada Leonor da Aquitânia, ou Eleonor, às vezes está como Leonor ou Eleonor da Aquitânia. Aquitânia era uma região da França, muito disputada, inclusive pelos franceses, mas também pelos britânicos. E naquela época do século XII, havia assim como teve a Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética, no século XX, as potências que faziam a dualidade da época no universo do contexto político-econômico mundial daquela época do século XII era França e Inglaterra. Hoje não é tanto assim, mas você já ouviu falar da Guerra dos 100 Anos e tal, envolveu até muito tempo depois, ainda na Idade Média, mas um pouco para frente, Joana d'Arc, Santa Joana d'Arc, né, que envolveu o governo francês contra o governo inglês, não é verdade? Então, sempre houve essas disputas territoriais dos feudos. Quando a gente estuda sobre feudalismo, o modelo é sempre o francês, porque os outros modelos são diferentes, mas a base, dentro daquilo que cai no Enem, nos vestibulares, é o modelo francês. Contudo, as terras, né, toda a parte de agricultura e sua população eram sempre disputadas, e a região da Aquitânia era a mais disputada de todas. Tanto é que Leonor, ela fica órfã, depois perde o irmão mais velho, que seria o herdeiro natural dessas terras. Ela herda a região da Aquitânia, é uma região super importante, e ela casa jovem, né, 13 anos, com o futuro príncipe, o futuro rei da França, que agora me fugiu o nome. Mas ela chegou a casar com esse príncipe e no final ela se tornou, quer dizer, no final não, né? Aparentemente, no começo da sua vida, ela se tornou rainha da França, muito jovem. E nesse processo, esse rei também muito jovem, francês, ele participou de cruzadas. A primeira cruzada já tinha feito entrepostos lá para evitar o avanço do poderio muçulmano. E esse rei francês, ele vai e leva a rainha, porque provavelmente eles eram assim, como eles casaram muito cedo, eles tinham muita conversa e ela começou a se envolver na questão política e militar também. Então ela foi junto para as cruzadas, o que já foi uma animosidade. E todo mundo da corte francesa percebeu que Leonor da Aquitânia era uma mulher extremamente de gênio forte e extremamente voluntariosa. Para resumir rapidinho, ela deu 2 filhas para este rei francês, e o resultado dessa cruzada foi tremendamente desastrosa. E culparam, né, a Leonor por esse fracasso. Houveram também problemas assim com relação a casamentos, envolvimentos amorosos, questões, sabe aquelas animosidades de corte? Então, ela se envolveu muito com essas coisas de picuinhas, e aí parece que até São Bernardo de Claraval teve que intervir lá. Não sei se exatamente com ela ou com um assunto que ela, tipo um casal que ela juntou que não era para ter juntado. No resumo da história, muitas pessoas dessa corte francesa queriam chutar mesmo a Leonor para fora da coroa francesa e conseguiram, alegando que ela tinha parentesco e gerou uma questão de incesto com a relação com o rei da França, que até amava ela, mas como ela não havia dado herdeiros masculinos, homens, ela voltou a ser solteira. Resultado, ela voltou a ser a herdeira ainda das terras da Aquitânia, e por algum motivo, já que ela já estava acostumada com aquelas coisas, sabe aquelas picuinhas de corte, né, que envolve morte, vou me juntar com esse, com aquele outro, ela juntou com uma pessoa da ordem dos Plantagenetas, linhagem inglesa. E não é que ela casou, ela aos 28 anos, ela casou novamente com um cidadão não, né, com um nobre inglês, que foi lá, tomou a coroa inglesa e fez a linha dos Plantageneta, e não termina por aí. Ou seja, ela, numa vida só, ela conseguiu ser rainha da França e rainha da Inglaterra. E aí o melhor ainda tá por vir. Eu já vou fazer o spoiler, né? Porque pelo que eu entendi, ela morreu bem velhinha, aos 80 anos. Mas nesse meio tempo,
né? Veja bem, dos 28 até os 80 é muito chão, né, galera? Ela fez vários filhos na linhagem inglesa, homens. Ela é a mãe de Ricardo Coração de Leão e João Sem Terra, que para bagunçar todo o esquema da coroa inglesa, um foi morrer lá nas cruzadas e o outro estava disputando a coroa, entendeu? O negócio foi feio. Depois ela foi presa, inclusive. Virou uma bagunça, porque a mulher era tão voluntariosa que ela se metia em tudo, desde relacionamento, desde conchavo político, econômico, militar. É só isso. É só a mãe do Ricardo Coração de Leão, que você já deve ter ouvido, com João Sem Terra, que também você já ouviu, que deu uma ó bafafá no reino inglês. Só. Fora que as filhas dela também casaram com pessoas importantes, né? Mas ela, vou falar um negócio, eu acho que quando a mulher é muito voluntariosa e vingativa, além de conseguir o que ela quer, né? Porque ela foi muito humilhada, pensa, século XII. Então ela foi muito humilhada, não foi totalmente desacreditada, mas ela simplesmente bagunçou, ela fez mesmo o negócio acontecer na linhagem real, tanto francesa quanto inglesa. E olha que eram inimigos politicamente e militarmente mortais, né, por muito tempo. Por muito tempo, né? Hoje em dia, se os ingleses e franceses se conversam, é por questões diplomáticas e há uma necessidade aí, né, de produtos, etc. Mas nem sempre foi assim, né, gente? Nem sempre é assim. Mas, como tudo muda, né? As coisas acontecem, né? Depois as coisas capotam, né? Como diz, o mundo não dá voltas, dá umas capotadas boas, né? Mas eu quis falar um pouco dessa personalidade, né? Porque a história às vezes é chata porque a gente pega alguns personagens e da parte política, militar e tudo. E quando é militar ainda tem gente que gosta, né? Eu particularmente gosto, que nem Alexandre o Grande, com as conquistas militares, com as formas táticas militares de guerra, né? Porque Alexandre o Grande lá na época lá do mundo antigo, já do clássico para depois, né? Ele entra no período helenístico ali, do período clássico. Ele também, pensou uns modos de táticas militares de guerra, né? Como as colunas macedônicas, né? Aí você procura lá o que é a coluna macedônica, é bem bacana. Tem lá no filme do Alexandre lá a respeito dele, né? Ele que... Esse é uma das táticas. Inclusive, esse tipo de tática parecida com a coluna macedônica, que é uma formação em quadrado de vários homens enfileirados com lanças para baixo, né? É tipo um porco-espinho, pra falar a verdade, né? Compactos, né? Todo mundo compactado, todo mundo juntinho. Também acontece no período medieval. Isso é uma técnica também muito usada pelos exércitos ou quando é feito lá proteção, combate, enfim, né? Mas, por outro lado, às vezes essa parte política fica muito chato, você fica vendo reis e tal, mas você que gosta de ver umas personalidades femininas fortes, então você não pode perder a vida da dona Leonor de Aquitânia. Então, o pitaco de hoje não tem nada a ver com a liturgia da palavra, eu abusei do nome de São Bernardo de Claraval, né? Mas eu não aguentei, né? Já que estamos falando de reis e rainhas, eu tinha que trazer essa mulher, né, que em seu modo vingativo, né, conseguiu ser rainha no mesmo período de vida, tanto da França quanto da Inglaterra. Ainda bagunçou tudo, né? É um negócio impressionante. Isso que eu tô falando ainda é pouco, o que ela fez, né? Ela fez muito, entendeu? Então, se você quiser, procura, tem muito material importante, interessante, inclusive em Portugal. Às vezes colocam como Eleonor ou Leonor, da Aquitânia, tá? Não é muito, eu nunca vi muito assim em livro didático. Nunca foi falado a mãe do rei Ricardo Coração de Leão e depois o João Sem Terra, entendeu? Isso daí tá parecendo coisa de Robin Hood, né? Mas isso é um dado importante porque a mãe deles era francesa, né? De terras vastas e ricas, entendeu? E fora o que ela já não aprontou lá, né? Quer dizer, o rei francês, né? É uma coisa de louco. Bem, gente, amanhã falarei de Tiradentes, mas aí eu vou tocar nesse nesse ponto sensível dessa pergunta que não quer calar, né? Por que ele tem essa cara de Jesus, né?
É proposital? É mensagem subliminar? Qual que é a parada aí que envolve a república, a ascensão do republicanismo do Brasil e sua fixação mesmo, né, no nossa, como estado de governo, certo? E por que que tem a data dele? Lógico, né? Porque até então, ó, período da ditadura militar era como colocar Duque de Caxias, entendeu? Marechal Deodoro, Marechal Floriano, coloca as avenidas, né? Marechal Deodoro, Rua Marechal Floriano, essas coisas, né? É tudo para enfatizar o governo militar durante a ditadura militar. Quando eu falo ditadura militar, é aquela época lá, década de 60, 70, até os começos dos 80, que aí já começa um processo de redemocratização, porque aí o próprio militar, o próprio governo militar, e até provavelmente um direcionamento do bloco capitalista norte-americano, pede que haja uma abertura, entendeu? Então esse negócio de pedir governo militar hoje, 2021, é totalmente fora do contexto, porque a gente não pode... Ó, gente, uma coisa é você ouvir seu avô, bisavô, até seus pais aí de idade, que a época da ditadura era boa. Era boa para quem aí estava na linha, porque quem era crítico, quem era de esquerda, quem estava lutando por alguma coisa, e até jornalistas, foram mortos. Jornalista por excelência tem que denunciar a verdade. E quantos que não morreram, principalmente Herzog, né? Esse você já deve ter ouvido também nas aulas de história. Então, existem as duas partes. Eu não concordo com os rebeldes de esquerda que fizeram guerrilha do Araguaia e tal. Isso eu nunca concordei, mas também não era justificável a perseguição de pessoas que, por qualquer motivo, qualquer crítica, era considerado comunista e eram mortos nos porões do DOPS, de repente, lá da polícia política, entendeu? Tortura, gente que perdeu o pai, não sabe onde é que tá, entendeu? Isso aconteceu muito em todos os países latino-americanos, né? Então tem coisa que houve abuso sim, e essa coisa de dizer que era uma época boa, não é bem assim não. Porque o que era bom? Você fazia uma faculdade, se formava, entrava num concurso público, mas tem que entender que a população brasileira era pequena. Eu nasci em 75, faz as contas aí. Quando eu nasci, não só eu como as outras crianças, os nossos pais receberam uma bolsa, tipo um Bolsa Família. A gente deu lucro, por quê? Para povoar o país. Então, lógico que foi um período bom, mas olha no contexto hoje, com a população brasileira, só Brasil que nós temos, vivendo numa miséria de um auxílio emergencial de 150, né? Pro coronavírus. Gente, isso... entendeu? Então a gente não pode cair nessa lábia, nessa falácia, nesse saudosismo bobo. Desculpa, é um saudosismo bobo, porque aí a pessoa não faz uma crítica. Aquilo é um passado, aquilo foi bom. Mas tem que entender por que as pessoas receberam auxílio de dinheiro, por que elas tinham um emprego bom, entendeu? Porque eram poucas pessoas, a maioria era analfabeto aqui no Brasil, na década de 70. Vamos falar na real. Hoje temos acesso à alfabetização, mas o povo que quer ser burro, né? O povo que não quer, desculpa, o povo que não quer aprender. Porque tudo envolve questão de leitura. Não adianta falar, vou desistir de estudar. Sim, é fácil falar, mas hoje em dia, gente, a gente até para abrir aqui a internet, abrir qualquer página, você tem que saber ler. Antigamente não. Antigamente era espírito da ditadura mesmo, né? Nesse período, o cara que tinha algum diploma, até diploma de técnico, era o bambambam, aí ficava todo metido, com o nariz empinado, porque ele era um alfabetizado, né? Que estava acima dos pobre coitado aí, que não tinha nem acesso a saneamento básico. Bom, tem muita gente que não tem também, né? Saneamento básico. Nossa, gente, falei tanta coisa. Bem, gente, eu falei, tá? Então, eu não sou a favor do saudosismo, eu acho que tudo tem uma época, acho que até os militares não querem isso. Não sei também qual foi o objetivo de colocarem como candidato essa alternativa chamada Bolsonaro, e acho que tem muita gente que se arrependeu, e não tô falando o eleitor, não. Eu tô falando o povo que de fato colocou ele ali para ganhar as eleições. Você acha que não existe as conchavo interno? Até o povo do conchavo interno já tá sacudo com o nosso digníssimo aí. Entendeu?
Agora, povo da. Olha, eu tenho um colega historiador formado em história que é saudosista de período militar, mas dá vontade de dar uns tapas na cara desse professor. Meu Deus, gente. Isso não é colega, né? Isso é praga, muda de serviço. É verdade. Isso não é profissional. Isso é antiprofissional. Isso é um desserviço para a cidadania brasileira, esse tipo de professor, sabe? Não tô falando que tem que ser de esquerda. Eu, por exemplo, não sou. Mas tem coisas que a gente tem que ter noção. Tem que ter noção, né? É que na época eu não tinha feito ainda esse canal. E eu tava com medo de dar minha opinião. Mas quando eu vi ele como candidato e tava para ganhar, eu entrei em crise, gente. Ainda um monte de gente da Igreja Católica apoiando esse cidadão. Eu queria quase virar ateu. Eu tive que. Foi meses para trabalhar esse sentimento ruim. Cheguei até a desistir, estava quase desistindo do clube de evangelização da Canção Nova, porque a Canção Nova, abertamente, muitos dos seus membros, eles apoiaram o Bolsonaro. Agora eu quero ver se vocês apoiam. Eu tô de boas com a Canção Nova, mas estava por um triz. Fiquei um tempão sem contribuir, quando contribuí era uma merreca mesmo, de propósito, porque é uma forma de protesto, né? E é só ver, ó, não chegou nem a 4 anos, olha as atrocidades que o homem me faz. E não adianta falar que, eu sou pró-vida. Ele usa o nome de Deus em vão, sabe? Ó, reza para que a gente possa voltar e colocar uma pessoa, porque ainda a gente corre o risco de virar uma ditadura bolsonarista. Uma porcaria, gente. Tá? Então reze muito pelo Brasil. Mas vai cair na mão do Lula. Bom, mas pelo menos o Lula teve Lava Jato. Se você votou pro Bolsonaro para manter o Lava Jato acabou, meu filho. Ele estimulou o acesso às armas. Você que é pró-vida. O cara quer que todo mundo morra. Outra coisa sobre o aborto. Foi nesse governo que teve aquele caso da menina de 12 anos, 12, 13 anos lá do aborto lá. Vou refrescar sua memória. E quem que apoiou? O vice dele, o Mourão. Ou vai dizer que não? Até a Damares tentou fazer alguma coisa. Aquela Sarah Winter entrou pelos canos, né? Porque a tongona lá falou o nome da onde que morava a família. Onde se viu, gente? Você não pode expor a família desse jeito. Retirou um bebê de 5 meses, acho que estava de 4 a 5 meses na barriguinha da moça. Com várias alegações. Isso não é um aborto? Para, gente. Acorda pra vida. Tá? Acorda pra vida. Eu não desejo nada pro tio Bolsonaro, sabe? Porque é muito feio. É que nem eu vi lá de um pastor desejando a morte de um humorista, que eu também vou falar a verdade. Eu não gosto daquele humorista. Nunca gostei do trabalho dele. Pode me julgar. Eu nunca gostei do trabalho, nunca gostei da pessoa. Ele é aquele tal do Maia. Eu nunca gostei desses dois. E não é por causa da orientação sexual, não. Mas eu acho que eles usam a orientação sexual deles para fazer um ativismo, sabe? E assim, mas eu não desejo a morte do cara lá que tá com coronavírus, né? Só que eu acho um pouco exagero esse negócio de vamos rezar em si. Gente, é pra rezar, lógico, você pode rezar, mas se rezasse, curasse todo mundo que morreu de coronavírus, por que tem que ser só ele e não os outros que estão morrendo, que vamos chegar na marca de 500 mil, sim, de brasileiros, em breve? Do jeito que tá, é 500 mil de... Gente, você já pensou 500 mil de brasileiros mortos por coronavírus? Mesmo que tenha aí umas centenas aí que não foi por coronavírus. Mas, gente, é muita gente. E fora que a quantidade sabe, de UTIs lotadas e depois o IML, não é nem IML, a funerária lotada, porque não passa pelo IML, né, quando morre no hospital. Funerárias lotadas, você não pode se despedir dos seus entes queridos, olha, você quer saber o grau da coisa? Vai lá no cemitério e vê aquele monte de cova aberta. Meu Deus, que filme de terror tivemos hoje em dia, né? Então, se assim, eu estou usando o meu canal para falar um pouco de história de forma pontuada, é porque realmente, talvez eu não abra o canal lá de história e vou ficar por aqui mesmo. Mas a história é importante no sentido da gente compreender certas situações que os nossos antepassados já viveram e a gente não precisa passar de novo. Tá na hora da gente rever, mas também evoluir, e não involuir, porque a impressão que dá é que a gente está evoluindo.
As pessoas estão morrendo de fome, as pessoas estão usando, não tem mais gás para comprar, tem que usar fogão a lenha, só que a madeira hoje em dia é tóxica, porque a madeira que às vezes é jogada aí de compensada, essas coisas, é madeira tratada, então ele tem química. A pessoa pode morrer por respirar aquela fumaça. Que mais? Não tem emprego, gente que tinha de certa dignidade, que está indo morar na rua, com família inteira. A marginalidade crescendo aqui no Brasil, que nem eu já falei. O problema não é morrer de coronavírus, às vezes o problema é você morrer no trânsito, você não sabe se pode ser atropelado ou ser pego por um carro de um bêbado, você não sabe se pode ser violentado dentro da sua casa com arma, facada, até facada de gente desnorteada, né? Às vezes você não pode nem encostar na pessoa, a pessoa fica brava, te dá uma facada, dá um murro na tua cara. Às vezes eu falo, né, dá uns tapas na cara, mas assim, modo moral. Mas tem gente que tá partindo pra briga na fila do banco, na fila do caixa eletrônico, tudo. A gente não sabe se volta vivo pra casa, né? A gente não sabe nem se tá seguro em casa. Mesmo fazendo joguinho de internet, a gente pode ser arrebanhado por um maluco qualquer aí também. Nossas crianças, né? Bom, gente, então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração a São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para os papas, né? Lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, o meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança venho à vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica ao Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações, Jesus e de Maria, rogai por nós. Esse Pai Nosso, essa Ave Maria, esse Glória ao Pai, também pelas intenções do Santo Padre, o Papa Francisco, que eles têm usado, pelo menos o Twitter, que eu tenho reparado, para umas questões assim que tem tocado o coração dele. Conflito na Ucrânia, virou... Tá crítico. A Ucrânia, aquele ponto, tá em guerra, né? Já tem um tempo aí esse negócio. Uma hora vem, uma hora vai, né? Ela tá perto da Rússia. Então, eu não sei o que exatamente está acontecendo, porque eu estou imersa nos problemas brasileiros. Então, mas mesmo assim, a gente também tem que rezar pelas intenções que o Papa tem no seu coração nesse momento que estão afligindo ele, que essas questões aí internacionais. É que não dá para focar tudo ao mesmo tempo, né, gente? Eu cheguei no ponto que a gente tem que ver quem que é o mais próximo, certo? Mas a gente não pode esquecer que o Papa tem suas preocupações internacionais, né? Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Muito bem. As leituras de hoje são as seguintes. A primeira leitura, Atos dos Apóstolos 7, versículo 51, depois vai para o capítulo 8, versículo 1. Naqueles dias Estevão disse ao povo, aos anciãos e aos doutores da lei, homens de cabeça dura, insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resististes ao Espírito Santo e como vossos pais agiram, assim fazei vós. A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram aqueles que anunciavam vinda do justo, do qual agora vós vos tornastes traidores e assassinos. Vós recebestes a lei por meio de anjos e não a observastes. Ao ouvir essas palavras, eles ficaram enfurecidos e rangeram os dentes contra Estevão. Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou para o céu, viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E disse, estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Mas eles, dando grandes gritos e tapando os ouvidos, avançaram todos juntos contra Estevão. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto o apedrejavam, Estevão clamou, dizendo, Senhor Jesus, acolhe o meu espírito. Dobrando os joelhos, gritou com voz forte, Senhor, não os condene por este pecado. E ao dizer isto, morreu. Saulo era um dos que aprovavam a execução de Estevão. Palavra do Senhor.
Salmo de hoje, Salmo 30, com refrão: em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Sede uma rocha protetora para mim, um abrigo bem seguro que me salve. Sim, sois vós a minha rocha e fortaleza, por vossa honra orientai-me e conduzi-me. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Quanto a mim, é ao Senhor que me confio, vosso amor me faz saltar de alegria. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Na proteção de vossa face os defendei bem longe das intrigas dos mortais. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito. Evangelho de hoje, João 6, versículos 30 a 35. Naquele tempo a multidão perguntou a Jesus: que sinal realizas para que possamos vir e crer em ti? Que obras fazes? Nossos pais comeram maná do deserto, no deserto, como está na Escritura: pão do céu deu-lhes a comer. Jesus respondeu: em verdade eu vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão que veio do céu, é meu Pai que vos dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então pediram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, quem vem a mim não terá mais fome, e quem crê em mim nunca mais terá sede. Palavra da salvação. Muito bem. Aqui termina a liturgia da palavra, né? E vamos para a leitura de um trechinho, né, de um parágrafo do livro de Santa Gertrudes de Elfta, que eu deixei marcado aqui. Inclusive, tem uma anotação, tem assim uma... Não é anotação, é com marca-texto, eu grifei aqui, né? É do livro 3, Confidências Espirituais. Então, ela, a santa, confidenciou para suas irmãs de comunidade. Irmãs de congregação. Deixa eu ver que capítulo que é. Capítulo 16, Perseguição e Comunhão Espiritual. Parágrafo 2, que é bem grande. E como durante o canto do ofertório, lembrai-vos, Virgem Mãe, ao chegar as palavras de interceder em nosso favor, ela se tivesse dirigido a Nossa Senhora de todas as graças, o Senhor interveio. Palavras de Jesus. Não é necessário que alguém interceda por vós, pois a minha benevolência em relação a vós é total. Porém, lembrando-se das muitas imperfeições, tanto próprias quanto das outras irmãs, duvidava que o Senhor pudesse estar plenamente satisfeito. Então, ela entendeu o Senhor dizer-lhe eternamente: a bondade de minha natureza me inclina a considerar o melhor lado, abraçando com toda a minha divindade. Os mais imperfeitos, eu os cubro com os mais perfeitos. A santa indagou: ó infinitamente esplendoroso, como podes conceder-me agora tantos e tão consoladores dons da tua graça, sendo eu tão indigna e tão pouco preparada como estou para recebê-los? O Senhor disse: o amor me força a isto. Ela indagou novamente: onde estão as manchas ocasionadas há poucos momentos pela impaciência do meu coração, pela qual me deixei levar em minhas palavras? O Senhor respondeu: o fogo de minha divindade consumiu-as totalmente, pois destruo toda a mancha de imperfeição nas almas para as quais minha bondade gratuita me inclina. A Santa Gertrudes disse: ó Deus de infinita clemência, visto que tantas vezes tua graça antecipou-se à minha indignidade, gostaria de saber se essas faltas que cometi por impaciência e outras semelhantes necessitarão de expiação após a minha morte. Como o Senhor, na sua grande bondade, nada respondeu, ela insistiu: na verdade, Senhor, se a perfeição da tua justiça, Jeremias 50, versículo 7, assim o exigisse, de livre e boa vontade eu desceria até o inferno para corrigir-me conforme tu o mereces. Porém, se é mais glorioso para a tua natural bondade e misericórdia que essas faltas sejam consumidas pelo teu amor, com total liberdade exigirei de teu amor, que me purifique a alma de todas as suas manchas, ainda que não o mereça. Ao que o Senhor aqueceu bondosamente, conforme a abundância de sua divina clemência. Vou deixar vocês com essa. Gente, desejo a todos uma ótima terça-feira, tá? Então, lembrando, se você quiser esse livro aqui, eu comprei na livraria Editora Martíria via internet, tá? Esse e mais um outro de exercícios espirituais dela. É só procurar a Santa Gertrudes que você vai ver 2 livros. Até eu tenho que pesquisar lá se não tem mais alguma coisa a respeito dela, certo?
Evita comprar de sebo por vários motivos, né, gente? A questão do coronavírus e a questão que às vezes vem com muita poeira, vai acirrar aí tua rinite e tal. Às vezes você que não tem rinite vai começar a ter alergia. E fora que existe algumas publicações que está dividido em livro 1, livro 2, livro 3, e não é legal isso, né? Aqui tá tudo condensado, tá tudo junto, tá? Desejo a todos a proteção da Sagrada Família e também a proteção do Sagrado Coração de Jesus, que a gente possa se consagrar para este coração maravilhoso, bondoso, divino e amoroso, né? Que é o coração de Jesus. Paz e bem.